Alguém lembra o tema da palavra de 2 domingos atrás? O tema foi a igreja, o corpo vivo de Cristo. Amém? Eu e você somos a igreja. Glória a Deus. Você lembra o texto base? O texto base. Rapaz, só 2 semanas atrás. Você pode fazer, pastor, não sei nem o que eu comi ontem. É verdade. Sabe por quê? O que você não usa, Deus criou o seu cérebro de uma forma tão tremenda, que o que você não pratica, e o que para você não é importante, é eliminado. É deletado. Não fica guardado. É por isso que nós temos que praticar. E temos que quantificar e mostrar o que é precioso para mim. Então, só para lembrar, é Efésios capítulo 1, versículo 21 a 23, que é o final do capítulo. Efésios 1, do 21 ao 23. Que diz que Deus exaltou Jesus e deu a ele um local de honra. E aí que eu tenho falado, nós temos que saber quem somos, aonde estamos. Quem somos? Somos Vocês tomaram café da manhã hoje? Somos Bota volume, gente. Não precisa ficar, somos a igreja. Quase não sai. Somos a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, quem você é? Eu sou, aí fala assim, eu sou a igreja. Nós somos a igreja. E onde estamos? Onde nós estamos? Nós estamos no corpo de Cristo. Mas onde a igreja está? Aonde a igreja está? E consequentemente você está? No lugar de honra. Qual é esse lugar de honra? Você está assentado à destra de Deus Pai em majestade. Aleluia! O inimigo não quer que você tenha esse conhecimento. O inimigo não quer que você tome a sua posição. Porque, como diz lá em Efésios capítulo 1, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Amém, querido? Então, o inimigo não quer que você saiba disso, porque ele quer estar com o pé sobre você, mas na verdade, ele é que está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás, debaixo dos meus pés. Paulo, em outro capítulo, em outro livro, que é o livro aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 19 e 20, e diz assim: o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás, bem debaixo dos nossos pés. Amém? O Deus de paz esmagará, ele já esmagou, muito em breve,
bem debaixo dos meus pés, dos nossos pés. É aí que ele tem que estar. Não é estar com o pé sobre a sua cabeça. Tem muita gente que o diabo está pisando, porque lhe falta conhecimento. Oséias, na verdade é Deus que fala através de Oséias: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Não é o conhecimento que liberta, é a verdade. E essa verdade tem o nome: Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então você tem que conhecer, mas tem que conhecer detalhes da palavra. Muitas vezes você erra por não conhecer, você perde por não conhecer em tudo, em todas as coisas. Pessoas querem empreender, são empreendedores, né? E chega para mim e fala assim: pastor, eu vou fazer tal coisa. Sabe o que eu aconselho? Se informe, tome conhecimento, não seja impulsivo, né? O impulsivo vai e faz. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou criar passarinho, é muito bom, a minha esposa gosta. E ele tinha dinheiro, ele tinha grana, né? Eu falei assim: irmão, muito bom, acho que é um bom negócio, deve gerar, segundo as informações que eu tenho, gera milhões, né? Mas se informe, pegue informação, pega conhecimento. É por isso que você deve estudar para adquirir conhecimento. Ele me ouviu? Não. O que ele fez? Mandou construir um lindo criador. Era uma coisa belíssima. Tinha 3 metros de altura, todo telado, e tinha mais ou menos uns 200 metros, né? Com coisas lindas, e comprou várias aves, e de várias cores, de várias espécies. Eu fui lá ver, coisa maravilhosa. Passado um tempo, ele teve que soltar tudo, porque ele descobriu que a lei brasileira impede criar aves silvestres da flora brasileira que não estejam anilhadas. Você sabe que a anilha é um anelzinho que vai no pé da ave. E todas as aves que ele comprou não eram anilhadas, para que ele não fosse ver o sol nascer quadrado, porque no nosso país crime ambiental é inafiançável. Se você for pego por um crime ambiental, você vai ver o sol nascer quadrado e não tem fiança. Saiba disso. Ele teve que abrir lá, soltar, né? Foi lá os cruzeiros e mais cruzeiros que ele gastou. Por quê? Porque não adquiriu conhecimento. Então você aprenda, querido. Tome conhecimento das coisas. Não faça por impetuosidade. Eu quero fazer. Ótimo, eu sou um foguista. Eu te animo a empreender. Mas antes de empreender, antes de executar, tome informação. Tome conhecimento do que você vai fazer, para que você não tenha perda, para que você não tenha prejuízo. Então, onde nós estamos? É uma informação. Estamos assentados na destra de Deus Pai em majestade. Aleluia! Você não é pouca coisa, não. Quem você é? A igreja. O que a igreja é? O corpo de Cristo. Onde Cristo está assentado? À destra de Deus Pai. Então, você, que é o corpo, porque a cabeça não
está desligada do corpo. Dá para entender? Você já viu alguma cabeça andando sozinha? Né? Não. Sem o corpo? Ontem até eu brinquei com uma pessoa e falei assim: rapaz, você não perde a cabeça que está ligada no corpo. Você já perdeu todas as mulher de coisa, mas não perde a cabeça porque está ligada no seu corpo. Então, se Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo, estamos no lugar de honra. Não embaixo do pé do diabo, mas Satanás, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos do mal nas regiões celestiais estão debaixo dos nossos pés. Amém? Tome posição, tome autoridade neste momento. E aí eu continuei falando a respeito de cada membro. Somos muitos, né? Como Paulo fala lá em Romanos, só que eu não usei a passagem de Romanos, eu usei a passagem de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 em diante. Mas na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Isso aqui é uma coisa, eu vou dar uma pausa aqui, porque aquilo, você não é o rei da cocada preta. Pense a teu respeito com moderação. Quando você encontra você sabe com quem está falando? Saiba uma coisa, você não está falando com ninguém muito importante. Porque quem é, não precisa dizer que é. Ah, mas eu sou. Então pense com moderação. Em outro livro de Paulo, que é aos Filipenses, ele fala assim: considere o irmão superior a você. Jesus disse: quando entrardes na sinagoga, não ocupe o primeiro lugar. Ocupe lá atrás. Para que não aconteça de chegar alguém mais ilustre que você, e alguém chega e fala assim: dá para você sair desse lugar para a pessoa sentar? Ao contrário, sente lá atrás. E alguém chegar: por favor, dá para ocupar a tribuna de honra? Você já viu isso acontecer? Eu já vi várias vezes. Queremos convidar o ilustre doutor para se assentar. Então, querido, isso é não considerar muito, mesmo que você seja. Mas o que eu falei, quem é, não necessita de afirmação. Ele sabe que é. Amém? Saiba quem você é, mas tenha moderação. Não seja jactancioso. Que palavrão, né? Pastor, o que significa? Isso é falar demais. Né? É o rei da cocada preta. Haja com moderação. Deixe que os outros te honrem. Não queira se honrar. Eu sou. Sabe com quem eu sou. Então, haja com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você recebeu uma porção de fé. Amém? E nem toda a fé é do mesmo tamanho. E fé é um dom gratuito de Deus. Fé é confiança. Confiança em Deus, mas confiança em quem você é. Cada um na proporção da fé que foi dada. Tem pessoas que mas estão tão trabalhadas pelo inimigo que acham que não é. Tem uma baixo autoimagem. Também não é bom isso, viu, gente? Eu não sou, eu não consigo, eu não dou conta. Saiba
Deus colocou em você uma confiança nele e uma confiança em você mesmo. Trabalhe com isso. Tenha moderação, seja moderado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas não abra mão da tua confiança em você. Você é uma bênção. Eu muitas vezes declaro, eu sou uma bênção. Eu falo para mim mesmo. Eu sou bonito, aleluia! Já passei muitos anos me achando horroroso, narigudo, orelhudo. E eu quero falar uma coisa para você. A forma que você se vê é que as pessoas vão te ver. Se você se vê feio, as pessoas vão te ver feia. Por quê? Você transmite isso. Não, eu não falo. Eu não sei como, mas as pessoas te veem como você se vê. Então, tenha uma autoimagem boa de você. Lógico, seja moderado, não ensoberbeça, não exceda além do que você é, mas o que você é, tome posse. E tenha consciência disso. Tenha confiança no que você é. Amém? E aí Paulo fala, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu sou o corpo, você é o corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Vira para o teu irmão assim, que Deus te abençoe, membro. Meu membro amigo, estamos juntos? Estamos juntos, amém? Mas nem todo membro tem a mesma função. E aí eu quero falar que você é ímpar. Tem pessoas que podem exercer igual, semelhante, igual não pode. Você é ímpar. E se você não estiver exercendo a função, eu tenho aprendido isso nas minhas aulas de Pilates. A bispa descobriu alguns músculos da virilha que ela não sabia que existia. E quando você descobre aqueles músculos e fazem exercício com eles, eles vão dizer, eu estou aqui. Eu aprendi que eu tenho os isquios. Eu tenho o músculo que ele é meio português, né? É o psoas. Ilho psoas. Tá vendo? Eu falei que era português e a irmã já é o psoas. Ora, pois. Então, você vai descobrindo que tem membro que está inativo e que precisa entrar na atividade para o crescimento do corpo, para o crescimento da igreja. As pessoas me perguntam, pastor, o que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer para que a igreja cresça? Exerça a sua função, exerça o seu dom, onde Deus te colocou, amém? Na verdade, se eu estiver saudável, se um corpo estiver saudável, ele cresce naturalmente. E para ser saudável, todos os membros têm que estar ativos. Todos os membros têm que estar operosos. Todos os membros têm que estar realmente agindo. Porque se o corpo estiver funcionando em plenitude, ele vai crescer naturalmente. Amém? E não há membro melhor ou maior ou inferior. Deus te colocou como Ele teve vontade, como lhe aprouve. Deus te colocou no corpo. E eu quero falar uma coisa para você. Se você não está exercendo a função para a qual Deus te chamou, mas você quer ser outra parte do corpo, aí fala assim, se eu não for lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, se eu não for olho, eu não sou do corpo, nem assim o deixa de ser, amém?
Você é importante. Você foi colocado por Deus no corpo com a função que Ele te deu. Ele te deu um ministério. Ele te deu um dom. Ele quer que você o exerça plenamente. Amém? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça, é dom da graça, segundo a graça que nos foi dada. Então, é de graça, é os famosos dons carismáticos. E que se você me perguntar, pastor, quantos são? Eu vou usar um termo da matemática, N. Há N dons para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo. Deus te deu um talento, amém? Você tem, não há ninguém que não tenha um talento. Você tem um talento, você tem um dom. E saiba, você tem que trabalhar com esse dom para multiplicar, para fazê-lo crescer, para edificar a igreja, amém? E nós vemos Jesus usar isso lá em Mateus capítulo 25. O rei que sai para tomar posse de um reino e chega e chama os seus servos, e a um deu 5 talentos, olha, 5, a outro deu 3, a outro deu 1, e foi viajar. Quando ele retorna, ele chama os servos para prestar conta. Eu quero falar uma coisa para você. Você será chamado na presença do grande rei para dar contas, amém? Prestar contas do que você fez com o que dele colocou na sua mão. Seja tempo, habilidade, vida. Você vai prestar conta de tudo. De tudo o que o homem fizer, isso lhe será cobrado. E não adianta querer justificar. Não adianta querer, eu não fiz, porque lá em Apocalipse diz que vão se abrir o livro da vida e vão se abrir outros livros. Você sabia que isso aqui, é a famosa caixa preta? Já ouviu falar da caixa preta, que na verdade não é preta, é laranja? Dos aviões? Quando acontece um acidente, a primeira coisa é assim, a caixa preta. Lá está registrado todas as coisas que aconteceu no voo. Na sua caixa preta, querido, está registrado todas as coisas que acontecem. E aconteceu com você, até o dia H. A hora H, o dia D, o minuto M. Quando você foi chamado à presença. E aí vai se abrir o livro. E aí você vai falar assim, eu não fiz. Aí, como se fosse um telão, né? Como você vai falar que não fez? Você vai ser cobrado. Como chegou lá o que tinha 5. Meu Senhor, tu me deste 5 talentos. Eu trabalhei, eu multipliquei e trouxe mais. Aqui está o seu 5 e trouxe mais 5. Sabe o que ele recebeu do Senhor? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloque-o sobre 10 cidades. Chegou o que recebeu 3 e falou assim, meu Senhor, tu me deste 3 talentos, e eu trabalhei, e eu edifiquei, e eu empreendi. Aqui está os seus 3 e mais 3. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Coloque-o sobre 3 cidades, 6 cidades. Daí chegou aquele que recebeu um dom. Mas eu só tenho um dom. Meu Senhor, sabendo que tu és homem severo, que colhes aonde não plantaste e ceifas aonde não semeaste, temendo, olha, medo é um grande problema. Não tenha medo, amém?
Ontem o pastor João pregou aqui e ele disse: o medo é ruim, o medo paralisa, o medo te desestabiliza. Mas, e ele usou o exemplo de Davi, que ele teve um momento que foi corajoso, que enfrentou Golias, mas teve um momento que ele teve medo. Mas João, na sua carta, diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o mesmo João, na sua carta, na sua primeira, diz: Deus é amor. Então quem lança fora todo medo? Deus. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o medo paralisa. Tira você do eixo. Então, ele temeu. Ele ficou com medo. E o que ele fez? Ele botou num lenço e enterrou o talento. Pegou, está aqui o seu talento. Sabe o que ele recebeu? Ele recebeu a mesma recompensa? Não. Em vez de receber servo bom e fiel, servo mau e negligente, sabendo que sou homem severo, que colho aonde não plantei e cego aonde não semeei, devia pelo menos ter colocado o meu talento na mão dos banqueiros, e quando voltasse, receberia o que é meu com os juros. Tira da mão dele e dá para o que tem 10. E a ele amarra e lança fora, onde o verme não deixa de comer e o fogo não deixa de queimar. Ai, ai. Mas ele já tem 10. E aí Jesus falou: aquele que tem, lhe será dado mais. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Bote o seu dom para funcionar. Bote o seu dom para edificar a igreja. Qual é o dom que você tem? Eu não sei. Vamos encontrá-lo. A minha função como pastor é te dar a palavra de direção. Porque muitas vezes você quer exercer um dom que você não tem, e o seu dom está aí. Amém? Tem pessoas que falam para o pastor: eu quero pregar. E sabe o que eu falo? Então prega para mim. Quero ver você pregar. Antes de te colocar para pregar para a igreja, prega para mim. Se for um pastor amigo, ele fazia isso com os líderes dele. Para o senhor só, para mim só. Porque bom pregador, prega para a multidão, prega para uma pessoa só. Ah, não tem ânimo para pregar para uma pessoa só? Então você não é um bom pregador. Ah, não, ficar um trabalho com um pingo de gente. Eu falei, primeiro não é pingo, nem... Isso foi um outro, né, me falando: não vamos fazer o trabalho, porque é um pingo de gato, é um gato pingado. Eu falei, primeiramente não é gato, é ovelha e não é pingado. Se tiver um, eu prego. Com a mesma ânimo, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo. Amém? Não tenha medo. Ele temeu. E o medo te faz andar para trás. Aquele que tem medo não prospera. Aquele que tem medo não investe. Aquele que tem medo não vai para frente. Estão me fazendo entender? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Para você empreender, você tem que ter coragem. Lógico, você vai empreender tendo todas as informações possíveis. Seja analítico. Pegue todas as informações que você puder e alguma coisa a mais. E aí você vai prosperar. Lógico, com a bênção do Senhor. Amém? E aí Paulo começa a mencionar
os dons, ele começa logo com profecia. Neste capítulo de Romanos, capítulo 12. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia. O que é profecia? Não é aquele que fala assim diz o Senhor. Eu estou aqui profetizando na sua vida, amém? Estou falando em nome de Deus, amém? Estou levando você ao conhecimento da vontade de Deus. Isso é uma profecia. É lógico que tem aquela profecia que é, porque o profeta, ele traz de Deus para os homens. É o inverso do sacerdote. O sacerdote leva os homens à presença de Deus. Pega dos homens e leva para Deus. O profeta recebe de Deus e transmite aos homens. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Tudo é proporção da fé. Você só vai profetizar se você confiar, porque fé é confiança. Eu vou estar pregando aqui na frente porque eu confio em Deus e eu sei que Ele me deu essa habilidade, amém? Pastor, eu não me vejo pregando. Por isso falei, prega para mim. Porque muitas vezes você tem o dom, só que você não sabe que tem. Você está com medo. Você tem medo de abrir a boca. Então pregue a palavra. E cadê os profetas? Sim, há os profetas, aquele que chega e fala assim, assim diz o Senhor. Eis que vou fazer isso. E profecia, eu continuo o mesmo. E tenho distribuído os dons sobre a minha casa. Você que tem recebido o dom, não o enterre, porque dele eu te tomarei conta. Eu sou o Senhor e vou requerer de ti o teu dom. Então, coloca em prática. É a profecia. Sabe, eu só vou interpretar a línguas, variedade de línguas, se eu confiar que eu tenho esse dom. Amém? Muitas vezes eu estou ouvindo e como que é essa? Vem lá dentro da minha mente. Se você abre a boca, continua. É igual orar na variedade de línguas. Fale a primeira, que depois vai vir a segunda, depois vai vir a terceira, vai vir a quarta, e você vai transbordar nas línguas celestes. Amém? Mas se você não tiver confiança de liberar a primeira palavra, você até já tem o dom, mas nunca vai fluí-lo, porque você não teve confiança. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Sabe o que é ministério? É serviço. Você foi chamado para servir? Amém? Então faça com dedicação. A gente tem uma má ideia de que é ministro, né? Ministro do governo. Servo. Ministro é servo. Tanto é que é servidor público. Ministro da fazenda, ministro do planejamento, ministro, é servo, é aquele que serve naquela área. De vez em quando se bota pessoa que não tem nada a ver com a área para, né? Muitos anos atrás tinha um quadro do Jô Soares, que tinha um ministro que foi colocado como ministro da agricultura, mas ele era economista e não entendia nada de agricultura. Tanto é que o pessoal, é lógico, né? O quadro cômico, né? Pegava lá uma abóbora e ele, que belo pepino. Sabia de nada. Isso aí são as políticas, né? Mas o verdadeiro ministro, ele é colocado no lugar certo, na função certa, para exercer a melhor maneira possível. Amém?
Você faz da melhor maneira possível. Muitas vezes assim, não ficou perfeito, mas foi a melhor maneira que você conseguiu, querido. Dê glória a Deus. Amém? Diz que o perfeito é inimigo do bom. Tem gente que por não conseguir chegar na perfeição, não faz. O pastor Cláudio me contou uma vez que ele leu que esses estudos faz lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não faz essas coisas. Se faz, a gente não fica sabendo. Pegaram um grupo e falaram assim, olha, vocês vão ter que fazer esse vaso o mais perfeito possível. Pegaram outro grupo, vocês vão ter que fazer vasos. Não importa como fique, mas você vai ter que fazer vasos o mais perfeito. Deram um tempo, alguns dias. Aí quando voltaram para ver, né, as duas equipes, a equipe que tinha que fazer perfeita não tinha feito quase que absolutamente nada. Sabe por quê? Começava, tá correndo, faz de novo, faz de novo. Nunca saía do mesmo. A equipe que tinha que fazer, não importasse como ficasse. Os primeiros ficaram horríveis, mas perceberam que na prática ia chegando à perfeição. Os últimos estavam perfeitos. Então, querido, você faz na medida da proporção da sua confiança. E aquilo que você conseguiu fazer, dê glória a Deus, e Deus vai aceitar, porque foi o melhor da tua força. Você fez o melhor da tua força, amém? Mesmo que não seja perfeito. Então, se é profecia, na proporção da fé. Se é ministério, esmere em fazê-lo. Dedique-se ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Você vai ensinar? Faça com esmero. Porque saiba que se você passar um erro, esse erro vai ser multiplicado. Você sabia que o computador é o burro mais rápido que existe? Se você colocar uma informação errada, ele vai multiplicar essa informação rapidamente e vai processar essa informação. Tanto é que hoje, né, você pega lá a IA, a inteligência artificial. Eu gosto mais da IR. Você sabe o que é IR? Inteligência real. É a sua. E quando você está lá, está usando informações, assim, essas informações é bom conferir, porque a IA pode cometer erros. E ela multiplica esses erros com a velocidade nano, né? Ela faz um erro rapidamente, ela processa aquilo ali em milésimos de segundos. Mas se a informação foi dada errada, ela vai, quando ela não cria, né? Faz algumas coisas absurdas. Por isso, querido, não confie no que você está vendo na internet. E a coisa está tão perigosa, vou abrir uma parênteses aqui, que antigamente a voz era aquela voz metálica, né? Agora, você está conversando com o computador e nem está sabendo que está conversando com o computador. E aviso, você pode receber um telefonema na voz de um querido seu, e você ter certeza, é a voz dele. E aí você olha, é a imagem dele. Agora nós vamos ter que usar a nossa IR, a nossa inteligência real. Fala assim, fugiu do padrão de fulano. Olha, eu estou aqui no meio do nada, sem dinheiro, dá para mandar para fulano, não vai fazer isso. Oh, eu estou preso aqui, estou sequestrado. Não faça nada sem fazer a checagem. Porque você pode ser pego no erro, amém?
Fecha parênteses. Então, se ministério, se você vai servir, faça. E servir é servir ao irmão, é servir à igreja, é servir a Deus, amém? Você serve a Deus servindo a igreja, e serve a igreja servindo o irmão, amém? Ah, eu estou servindo a Deus. Ah, o que você está fazendo? Estou servindo a Deus, um servo de Deus. O que você está fazendo de concreto? Quando a pessoa não tem resposta, é porque ela não está servindo coisíssima nenhuma. Eu estou servindo a Deus, tenho ido orar por enfermos nos hospitais, eu estou exercendo o meu dom. Alguns dias eu vou precisar do auxílio das irmãs, dos irmãos também, que saibam costurar, porque eu quero fazer as cortinas da igreja. Se você tem, pastor, eu não tenho essa habilidade, mas se você sabe pregar um botão, venha. Amém? Aleluia, já tem uma que se ofereceu, glória a Deus. Olha, ou o que exorta, faça-o com dedicação. Você sabe o que é exortar? Exortar não é chamar a atenção, não. A gente tem essa ideia, né? Exortação. Barnabé, ele era conhecido como o filho da exortação. Exortar é discipular. Exortar é ensinar a andar nos caminhos. É mostrar o erro com amor e mostrar a solução para aquele erro. Não é só apontar o erro. Eu vou te exortar. Sim, você vai me exortar. Se eu vou ser exortado, você vai me ensinar a corrigir. Você vai me dar a ferramenta para que eu possa acertar. Isso é discipulado. Amém? Aquele que exorta, faça-o com dedicação. Se dedique. Não é só chamar a atenção. Ralhar, né? Não faça isso. E aí meus meninos tinham uma mania. Por que não? Por que não? Não, por que não? Por que eu não posso fazer? Não coloca a mão no forno. Por que não? Porque se você botar, você vai se queimar. Vai queimar. Você tem que ter a resposta. Você tem que dar o argumento. Por quê? Por que não? Por que não? Não tem essa. Não faça isso. Por que não? Por que não? Não tem isso. Tenha a argumentação correta. E saiba argumentar. O que contribui é um dom, viu, gente? Você enfiar a mão no bolso para ofertar na casa de Deus é um dom. Faça com liberalidade. Amém? O que preside, com diligência. Presidir é estar puxando, é estar encabeçando. É na matilha, vocês já viram aqueles filmes daqueles trenós puxados a cachorro? São vários, aí tem um lá na frente. Aquele é o que preside, é o que vai à frente, é o que puxa e dá a direção, mas não é assim, manda fazer. Ele sabe fazer e ele vai na frente, amém? Não adianta só mandar fazer. Se você preside com diligência, com realmente pontuação, com firmeza. Porque aquele que vai presidir, ele tem que saber o que ele está fazendo. E ele sabe fazer. Não tem como você presidir se você não sabe fazer. Porque senão você vai ser enganado.
Eu estou administrando um funcionário aqui, e eu falo para ele, olha, eu mando você fazer, a bispa também fala, eu mando você, mas nós sabemos fazer. Para mim poder cobrar, eu tenho que saber fazer. E tenho que ter um padrão de qualidade. E o padrão de qualidade, ele nunca pode ser a menos. Há pouco tempo que eu descobri o tal assim, quando a pessoa fala assim, não, o sarrafo é mais em cima. Eu falei, mas o que é isso, esse sarrafo, Jesus? Eu coçava a cabeça. Aí que eu vim saber que está ligado a salto à altura, né? Quando ela fala assim, olha, o sarrafo é mais, subir o sarrafo, subir é a dificuldade, nunca abaixa, porque se alguém já alcançou, ninguém vai querer ficar abaixo, vai querer sempre suplantar. Eu só vim saber isso recentemente. Ou que diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia, querido, é socorrer mesmo, é socorro. É dar o socorro ao que está necessitado. E não faça isso, mas faça com alegria. Amém? Glória a Deus. Mas onde está, como diz lá em Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 12. Ele fala que Deus, o Espírito colocou, 1 aos Coríntios, capítulo 12, olha lá, versículo, ora 27. Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. E aí ele fala, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E olha, e aqui não é hierarquia. Há uma ideia errada que o apóstolo é maior que o profeta, que é maior que o mestre, que é maior que o que ora em outras línguas, é maior que... Não! Aqui, quando Paulo está falando isso, é para abertura de igreja. Primeiramente, vai o apóstolo. O apóstolo, querido, é o tratorzão de abrir estrada. Ele vai abrindo estrada. Ele está lá, antigamente chamava-se, os mais antigos da igreja, você já ouviu falar de missionário? Os missionários, é o apóstolo. Vai lá para os rincões do Nordeste, onde ninguém foi lá pregar, e ele vai lá. E geralmente o apóstolo, ele flui, ele tem um dom específico, mas ele ora pelo enfermo, ele faz tudo, faz tudo. Mas quando ele vai e abre o trabalho, tem que vir logo após o profeta. Em segundo, o profeta, que traz de Deus a palavra, o ensinamento de Deus para aquela comunidade. Mas fica capenga, precisa de ter o mestre, que vai ensinar a palavra, que vai ensinar com detalhes. Depois vem o operador de milagres. Sabe para que a função de milagre? O milagre é para atrair. É para fazer atração. Para as pessoas virem e ver. Vem pelo milagre, mas ouvem a palavra e são tocados pelo Espírito e se convertem. Amém? Então, queridos, cadê os profetas da igreja? Cadê os operadores de milagres da igreja? Cadê os mestres? Cadê aqueles que têm uma palavra
de sabedoria, tenham a palavra de conhecimento. A igreja precisa de todos os dons. Se você não está exercendo o dom que Deus te deu, comece a exercê-lo a partir de hoje. Se disponibilize para Deus. Fale, Senhor, eis-me aqui. Eu me coloco nas tuas mãos. Eu quero caminhar para o final. Não quero gastar mais tempo, porque esse assunto é bem extenso e eu ficaria aqui o dia todo, mas eu quero te fazer um desafio. Qual é o teu dom que você pode colocar para a edificação da igreja? E se você quer falar para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu coloco-me ao teu dispor. Tu me deste esse dom e eu quero multiplicá-lo. Quero que ele seja multiplicado. Curve a sua cabeça aí agora. Converse um momento com Deus.